Shalom de Deus, shalom meus santos e minhas santas, que os céus nesse momento se movimente sobre vossas cabeças. Aqui é teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França. Eu tenho algo para falar para o teu coração nessa mensagem, com o título: duas portas espirituais mais perigosas que você precisa fechar ela hoje. Isso aqui é muito profundo, muito forte. Mas antes de nós começarmos, eu peço a sua inscrição, né, que é de graça. É só você clicar em se inscrever, né, puder me ajudar com o like também, onde está um dedinho polegar, e clica em cima. Nos ajude, se você puder, compartilhe com outras pessoas também, para que a verdade de Deus chegue sobre elas também. Vamos aqui à mensagem. Você já parou para se perguntar por que as coisas andam tão difíceis? São os problemas em casas, discussões entre família, carreira profissional destruída, vida sentimental indo de mal a pior. Será que você sabe por que isso acontece? Nessa mensagem de hoje eu vou te falar sobre as portas que nos ligam ao mundo espiritual e fazem com que os demônios e influências malignas agem em nossas vidas, trazendo problemas e destruição. Você precisa urgentemente fechar essas portas antes que o pior aconteça. Irmãos, sabemos que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. Podemos até não vê-lo com nossos próprios olhos, mas tudo que acontece nele pode ser manifestado em nossas vidas. E essas manifestações acontecem através de pessoas, enfermidades, problemas, discussões. Dentro do mundo espiritual, podemos encontrar dois tipos de seres: os anjos e os demônios, todos com diferentes classificações de autoridades e poder. E entre eles está um ser com um grande poder de destruição e que tem por objetivo entrar na vida das pessoas e desviá-las do caminho do Senhor. Estamos falando do diabo. A grande questão é que, na maior parte do tempo, o diabo não consegue atingir os seus objetivos, a não ser que você mesmo dê essa permissão, abrindo as portas do mundo espiritual para ele entrar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que você sabe reconhecer quais as portas que estão abertas na sua vida para o inimigo agir? Muita gente não sabe e por isso enfrentam grandes problemas na sua vida cotidiana. Mas se você é um cristão, você deve aprender a guardar a sua vida e controlar o que entra e sai do seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por isso é tão importante identificar as portas que estão abertas na nossa vida e saber como fechá-las. É isso que eu vou te ajudar a fazer agora. A primeira porta que você pode estar aberta, né, é a dos hábitos pecaminosos. Uma prática constante de um mesmo pecado é uma porta de entrada para o inimigo agir em nossas vidas. Na Bíblia está escrito em 1 João 3,8, nos fala que aqueles que praticam o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, se você continua praticando os mesmos erros e pecados e não se arrepende, saiba que a porta para o inimigo está escancarada, está aberta, e com isso a entrada de espíritos demoníacos na sua vida. Para ser livre, eles agem com muita rapidez e entram e saem da sua vida, né? E prejudicam de diferentes áreas da sua vida. Então, é necessário que você entenda isso.
Onde a prática do pecado é constante, a manifestação de demônios também se faz presente. Você provavelmente deve se lembrar do que aconteceu com Judas Iscariote. Ele tomou a errada decisão de trair ao Senhor Jesus, e com o resultado disso, o diabo se aproveitou da situação para entrar na vida dele. A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3, que Satanás entrou em Judas, ou seja, a porta da entrada foi aberta para que o inimigo tivesse pleno acesso. Apenas uma decisão errada é o suficiente para abrir o caminho para influências demoníacas dentro de um lar, e por isso você precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, na porta que Judas deixou aberta, né, quais foram as legalidades? Né, a mentira, né, a traição, a malícia, né, são ali verdadeiramente situações que o diabo usou ele, e ele acabou deixando que o diabo destruísse, né, prendesse Jesus e também destruísse a própria vida dele, que depois ele se suicida. Então temos que estar muito atento com isso. Segunda porta que pode estar aberta na sua vida diz respeito à desobediência dos primeiros mandamentos que Deus estabeleceu. Para entendermos que os mandamentos são esses, vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 5, que diz assim: não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Esses mandamentos falam sobre a idolatria e todas as formas que ela é manifestada na vida das pessoas. Alguns idolatram imagens, artistas, cantores, time de futebol. Outros idolatram dinheiro, deposita sua total confiança nessas coisas, e de toda forma o Senhor condena todo tipo de idolatria, porque essa também é uma grande porta para a entrada de demônios. Se notarmos que o Senhor está dizendo nesse mandamento, e Ele diz que irá castigar os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração. Nenhum outro mandamento possui um aviso como esse, e nos fez entender que nossas atitudes como pais e mães trazem consequências nas gerações futuras da nossa família. Muito se fala sobre a geração de jovens do mundo moderno, que está cada vez mais perdida, escolhendo viver uma vida de pecado, esquecendo-se de Deus. Mas na verdade é que a grande maioria dos pais desses jovens também não foram grandes exemplos de santidade e de comunhão com o Senhor. Irmãos, por isso é muito importante entender o que Deus está dizendo nessa passagem de Êxodo capítulo 20. Veja como é perigoso você, como pai ou como mãe, deixar que a porta do pecado permaneça aberta, porque através do pecado dos pais, os filhos também irão sofrer consequências, e se não houver um verdadeiro arrependimento. Isso também vale para as gerações que vierem antes de nós. As ações de nossos pais, avós, bisavós também pode ter aberto portas que deram acesso a manifestações demoníacas na nossa vida. E se algum de nossos antepassados estão envolvidos na idolatria, certamente existe uma porta aberta que precisa ser fechada. Para reconhecer essas portas, é preciso que cada um faça uma análise de si mesmo. Se você deseja identificar essas portas na sua vida, você precisa ver quais são os pecados e erros que estão acontecendo. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo
o que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida o que nos foi proposta. Todas as vezes que os pecados são cometidos, a porta para o inimigo vai ficando cada vez mais aberta. Entenda isso, né? Quanto mais você vai pecando, mais a porta vai se escancarando. E por isso é muito importante fazer uma autoanálise da sua vida, identificar aquilo que te faz cair no primeiro pecado, né? E você acaba caindo sempre. Se você não sabe ainda que pecado é esse, comece a vigiar, porque o diabo conhece muito bem o seu ponto fraco e ele vai fazer o possível para que você continue caindo e para que a porta continue aberta e os demônios tenham livre acesso à sua vida. Então comece a orar pedindo a Deus discernimento para saber onde você está errando, para que assim você feche essa porta de influência maligna de uma vez por todas. Como falei no início, você provavelmente já se perguntou por que tudo parece difícil na minha vida. Irmãos, tudo que está acontecendo com você pode significar a existência de portas abertas. E por isso é muito importante você conhecer para identificar aonde estão as portas e fechá-las imediatamente. Você pode até pensar que não há nada de errado com você e culpar a Deus, ou então culpar outras pessoas por tudo o que está acontecendo. Mas é muito perigoso se recusar a acreditar que o mundo espiritual existe e que as portas para influências malignas não são nada. Elas são reais e têm um propósito de destruir a sua vida. Não espere as portas espirituais se abrirem. Comece agora a se fortalecer na palavra de Deus e tenha sabedoria para que nenhuma brecha do diabo se abra na sua vida. Mas se você ainda anda em pecado e não se arrependeu, a verdade é que a porta permanece aberta. Não espere para depois, dê um basta nisso. A Bíblia está escrita em Mateus capítulo 24, versículo 43. Ela nos ensina que uma pessoa soubesse a hora que um ladrão viesse para roubá-la, essa pessoa certamente iria guardar sua casa para que o roubo não acontecesse. Da mesma forma, isso precisa acontecer nas suas vidas. E não sabemos em que momento o diabo irá bater na nossa porta. Mas é necessário que cada um de nós saiba manter a porta fechada. É preciso que estejamos vigilantes, em alerta, para não sermos pegos de surpresa. Se você fez uma autoanálise e reconheceu que existem portas abertas na sua vida, não tenha medo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5, no versículo 8 e 9. Estejais alertas e vigilai. O diabo, o inimigo de você, anda ao seu redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistir e permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, veja que só com o primeiro conselho desse versículo é importante. A Bíblia nos fala em vários momentos ficarmos alertas, vigilantes, porque o inimigo está ao redor, buscando a oportunidade para atacar. Você não está sozinho nessa. Muitas pessoas estão com as portas espirituais abertas para o pecado. Mas qual é o caminho para fechar? Primeiramente é confessar os seus pecados diante de Deus e verdadeiramente se arrepender deles. Um arrependimento verdadeiro acontece quando você não pratica mais o pecado que você cometeu antes, né? Exemplo, a pessoa que bebe, usa droga, fuma, mente, se prostitui, ela deixa de fazer aquilo, né? Por mais que o seu coração exista uma vontade de não errar, o diabo vai continuar batendo na porta para entrar. Mas se você permanecer firme e vigilante em Deus, o inimigo não terá permissão para entrar na sua vida. Feche imediatamente todas as portas de pecado na sua vida. Nesse momento eu quero estar orando junto com você. Se você quer fechar essas portas de uma vez por toda, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falar contigo.
e apresentar diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas que estão orando junto comigo, que estão enfrentando problemas em sua vida, por causa de portas espirituais que necessitam ser fechadas. Pessoas que sofrem problemas familiares, problemas no casamento, problemas no trabalho, doenças, enfermidades, que vem tirando o sossego dos seus filhos. Ó Deus, que nesse momento toda a porta de entrada de demônios seja sendo fechada em nome de Jesus Cristo. Que toda circulação de espíritos malignos na vida dessa pessoa esteja sendo destruída nesse momento. Eu declaro que a porta que antes dava livre acesso ao diabo, agora dará livre acesso aos anjos do Senhor, que irão guardar e proteger a vida dessa pessoa. Assim como diz no Salmo 91, eu declaro que nenhum mal vai se aproximar dessa pessoa e nenhuma praga vai alcançar o lar dela, porque os seus anjos o Senhor dará ordem para guardar e livrar de todo mal. Que no nome de Jesus, Satanás não tenha mais autoridade sobre a vida dessa pessoa que está se arrependendo dos seus pecados. Essa pessoa que deseja profundamente voltar aos caminhos do Senhor e reconhecer. Por isso que nenhuma brecha, nenhuma porta de entrada de demônio será permitida na vida dessa pessoa. No nome de Jesus eu expulso da vida dessa pessoa toda a influência do mal. Que toda legião de demônio bata em retirada nesse momento, em nome de Jesus. E eu declaro um coração limpo, toda sujeira, toda angústia e ansiedade. A porta do pecado que está sendo fechada, dando lugar agora à porta de santidade, aonde apenas os anjos do Senhor poderão entrar e purificar todo o seu coração. Eu declaro que não haverá mais briga, não haverá mais discussão. Essa pessoa será ricamente abençoada em todas as áreas da sua vida, porque agora todas as portas do mal estão fechadas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar, Senhor, essa oração com um versículo que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submeta-se a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que você possa buscar a Deus, a sabedoria para fechar todas as portas e as brechas. Amém, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.